Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o processo seletivo simplificado da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, seguindo o edital dentro da educação brasileira, temas educacionais e pedagógicos. Estamos nas diretrizes curriculares nacionais para a formação docente. Pois bem, primeiramente vamos aqui conceituar formação inicial e formação continuada, depois dar uma olhada nas principais mudanças que aconteceram nos últimos anos e depois, posteriormente, dar uma olhadinha no texto da lei, ok? Então bora lá. A formação inicial propõe diversas situações de aprendizagem, na qual podemos incluir estudo teórico, em que os professores transmitem estudos de autores renomados na área de educação, pesquisas atuais voltadas para o âmbito escolar e políticas públicas, entre outras. Então, esse é o período ali da universidade, ok? E depois, a formação continuada. Ela trata-se de um processo de capacitação contínua e de profissionalização das equipes, atualizando e ampliando seus saberes e alinhando às novidades e às oportunidades de melhoria para uma educação ainda mais eficiente e relevante. Então, esse momento é quando o professor já está atuando, né, e ele continua se preparando para se renovando, se atualizando, né, ampliando seus conhecimentos. Pois bem, então vamos ver o que mudou nos últimos anos. Então, em dezembro de 2019, foram homologadas novas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial de professores da educação básica, uma reformulação da Resolução número 2 de 2015 do Conselho Nacional de Educação, que estabelecia princípios e orientações para a formação de professores com qualidade. Entre as principais mudanças da nova resolução, destaca-se o forte reconhecimento da BNCC como documento normativo, a qual a formação de professores deve se alinhar. Então, atenção, o forte reconhecimento da BNCC como documento normativo, ok? Então, isso é importante. Além disso, as novas DSNs estabelecem a Base Nacional Comum para a Formação Inicial dos Professores da Educação Básica, a BNCC Formação Inicial, para docentes recém-formados nos cursos de Pedagogia e Licenciaturas. A BNCC Formação Inicial institui competências e habilidades para 3 eixos centrais. Então, isso aqui é importante, pessoal. Conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Ok? Em outubro de 2020, foram homologadas as diretrizes curriculares nacional para a formação continuada, ok? De professores da educação básica. Conteúdo até então presente na Resolução CNE-CEP número 2 de 2015. Neste documento, assim como nas DCNs de formação inicial, há um forte alinhamento e reconhecimento da BNCC como normativa orientadora da formação de professores. Além disso, outra novidade importante para as políticas docentes é a instituição da Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores de Educação Básica, então a BNCC Formação Continuada, que estabelece competências e habilidades para os professores desenvolverem ao longo de sua carreira, nos mesmos 3 eixos da BNCC Formação Inicial. Vamos lá relembrar: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha na própria lei. Então, na resolução ali, CNE-CEP número 2 de 20 de dezembro de 2019, né, que fala da formação inicial. Mas aqui as informações que eu vou passar tanto valem para a formação inicial quanto continuada, tá bom? Então, bora lá. Lá no artigo 4 fala o seguinte: as competências específicas se referem às 3 dimensões fundamentais, as quais, de modo interdependente e sem hierarquia, se integram e se complementam na ação docente. A gente já viu ali no vídeo, eu destaquei, né? São elas: conhecimento profissional, prática profissional e engajamento profissional. Eu queria chamar a atenção aqui, pessoal, para os parágrafos que falam de cada uma delas, ok? Então, primeiro, as competências específicas da dimensão do conhecimento profissional são as seguintes. Então, 1. Dominar os objetos de conhecimento e saber como ensiná-los. 2. Demonstrar conhecimento sobre os estudantes e como eles aprendem. 3. Reconhecer os contextos de vida dos estudantes. E 4. Conhecer a estrutura e a governança dos sistemas educacionais. Parágrafo 2º. As competências específicas da dimensão da prática profissional compõem-se pelas seguintes ações. 1.
Planejar as ações de ensino que resultem em efetivas aprendizagens. 2. Criar e saber gerir os ambientes de aprendizagem. 3. Avaliar o desenvolvimento do educando, a aprendizagem e o ensino. E 4. Conduzir as práticas pedagógicas dos objetos do conhecimento, as competências e as habilidades. E o parágrafo 3º, as competências específicas da dimensão do engajamento profissional podem ser assim discriminadas. 1. Comprometer-se com o próprio desenvolvimento profissional. 2. Comprometer-se com a aprendizagem dos estudantes e colocar em prática o princípio de que todos são capazes de aprender. 3. Participar do projeto político-pedagógico da escola e da construção de valores democráticos. E 4. Engajar-se profissionalmente com as famílias e com a comunidade, visando melhorar o ambiente escolar. Pois bem, pessoal, isso aqui é importante, então pausem o vídeo, releiam, ok? E para finalizar aqui, eu queria apresentar, que também está presente nesse documento, as competências gerais docentes, ok? Então a primeira, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Pois bem, essa é a primeira competência geral. E a segunda, pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. 3. Valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural, para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. 4. Utilizar diferentes linguagens, então verbal, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e fazer com que o estudante amplie seu modelo de expressão, ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levem ao entendimento mútuo. 5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, desta forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação para comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. 6. Valorizar a formação permanente para o exercício profissional. Então, buscar atualização na sua área e afins, apropriar-se de novos conhecimentos e experiências que lhe possibilitem aperfeiçoamento profissional e eficácia e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas. Muito importante isso. Com base em fatos, dados e informações científicas, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, que é tão difícil, nos dias atuais. Bora lá. Compreendendo-se na diversidade humana, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas, desenvolver o autoconhecimento e o autocuidado com os estudantes. Pessoal, a penúltima, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. E por fim, pessoal, agir e incentivar, pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência,
a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Pois bem, pessoal, então chegamos ao fim. Essa é a minha colaboração de hoje. Um abraço e até a próxima.